Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 33 de estudo do Espiritismo nível básico. Ou, para quem ainda não leu o Livro dos Espíritos todo. Nosso objetivo aqui é ler e compreender, com uma linguagem simples, o Livro dos Espíritos, do início até o final. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec, aonde Allan Kardec fez perguntas e os espíritos iam respondendo através de médiuns selecionados por Kardec. Então, essa história toda de o que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, a gente vê na aula 1 desta série aqui. Depois a gente tem a aula 2 também, imperdível, falando sobre Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Como fazer o seu Evangelho no Lar? Quais são as recomendações para o seu Evangelho no Lar? Tudo isso você encontra lá na aula 2, imperdível também. E é sempre recomendável que você siga a sequência, porque a gente começou pela pergunta 1, lá na aula número 3, pergunta 1. Depois viemos 2, 3 e agora nós já estamos na pergunta 274. E devemos ler nessa aula da pergunta 274 até a pergunta 282, aonde falamos sobre a vida espírita, ou seja, a vida do espírito. Bom, a gente sempre faz também uma leitura do Sinal Verde de abertura, então uma página do Sinal Verde faz a compreensão e vamos fazendo então gradativamente a nossa reforma íntima. Esse treinamento aqui, ele tem as características de treinamentos que se fazem nas casas espíritas, que possuem estudo, que possuem um centro de treinamento. Então, eu estou tentando reproduzir aqui para vocês o mesmo treinamento que se tem em boas casas espíritas, principalmente para quem está em regiões que não tem próximo a essa possibilidade, que você possa, então, fazer o estudo e fazer a compreensão do que é a doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo, então. Bom, vamos, então, iniciar hoje pelo Sinal Verde, como a gente sempre faz, uma página do Sinal Verde. E a nossa leitura hoje do Sinal Verde é de um texto com o título Notas Breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe, plante a alegria, semeie a paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Mais uma página belíssima de André Luiz, né? Que resume aqui para a gente a postura, né? Ele chama notas breves, mas eu diria aqui que é uma postura mais correta que há do ser perfeito, né? De um ser que está no caminho do bem, um cristão acima de tudo, uma pessoa que segue o Evangelho de Jesus, como nós seguimos. E ele resume aqui em vários tópicos, né? Desses tópicos todos aqui, a gente vê, por exemplo, não perca tempo, ou seja,
jogue de lado a preguiça e faça o que tem que fazer agora, é sempre o agora, né? Faça o que tem que ser feito agora, sem postergar para o amanhã. É muito comum a gente, não, amanhã eu começo, amanhã eu inicio, amanhã eu faço, e acaba não fazendo nunca. Então, às vezes preocupado pela perfeição, né? Procurando, não, ainda não está pronto, não está no melhor ainda, né? Mas não, pegue e faça. Esse é o melhor caminho. Se tiver que aperfeiçoar, aperfeiçoe durante o processo, ou até depois do processo pronto. Entregue o trabalho realizado. E depois dê os retoques. Assim que se faz, né, com uma escultura, por exemplo. Você faz a escultura, o grosso da escultura, e depois você vai aos retoques daquela bela escultura, né? A principal escultura que temos que fazer, né, e aí já dizia Plotino, em sua Enéada número 1, que é os documentos de Plotino, né, eram as Enéadas, e a Enéada número 1 fala sobre a beleza. E tem um ponto que ele fala sobre a beleza do ser e a necessidade de cada um de nós esculpir a nossa própria escultura. Ou seja, nós mesmos procurarmos limparmos a nossa escultura, tirarmos os excessos, e os excessos são normalmente aquelas pontas, né? Aquilo que está fora do normal, deixarmos a escultura lisa, lixarmos e depois, por fim, começar numa etapa de dar um brilho cada vez maior naquela escultura. Então, o primeiro ponto é tirar as pontas, né? O que muita gente carrega na sua escultura, as pontas. A primeira coisa que você se aproxima, que você percebe, são as pontas, que são a pessoa que machuca, que gosta de machucar e anda sempre com a sua escultura toda cheia de pontas, né? Então é isso. A primeira coisa é tirar essas pontas todas, deixar a nossa escultura como Jesus ensinou, né? Sempre oferecendo a outra face para um agressor, sempre oferecendo amor em troca de uma agressão. Respeite os compromissos, sirva quanto possa, né? O serviço, o trabalho. Ele fala também aqui sobre o serviço, sobre o trabalho. Me lembra sempre Paulo, sempre que eu leio de trabalho, me lembra Paulo, né? O nosso apóstolo gnóstico querido, que escrevia maravilhosamente bem e que justamente colocava, olha, trabalho, como quem está trabalhando para Deus sempre, sempre. Não pense que você está trabalhando para uma indústria e que essa indústria vende carro, ou vende isso, ou vende aquilo. Não. O que eu estou fazendo aqui é para Deus. Ah, mas é para as outras pessoas também. As outras pessoas também fazem parte do todo, também fazem parte de Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, todos nós, se você está trabalhando para as outras pessoas, você está trabalhando para Deus também, não é? Então, esse é o pensamento principal quando você fala em trabalho, é isso. E uma vez que você perceba isso com amor, da profundidade de teu coração, fica mais fácil da gente compreender que a gente tem que trabalhar com amor, né? Como disse Paulo também, de tudo que fizerdes, né, faça com amor, que este é o vínculo da perfeição. Então não tem como não sair perfeito. Se você trabalha com amor, do amor vem o afinco, a dedicação, o capricho, e aí não tem como não sair um resultado perfeito, maravilhoso do teu trabalho, seja ele qual for. Qual for um trabalho bem feito. Ore com fé. Ore com fé. Uma das palavras aqui ditas por André Luiz. Então, é muito importante, né? Nós temos vídeo aqui no canal que fala sobre oração. Como fazer uma oração? E o principal ponto é esse que André Luiz coloca, né? Ore sempre com fé, mas sem lamentação, sem reclamação, sem choro. Lembrem-se que a nossa vibração se faz das nossas palavras.
Então, acima de tudo, amor a Deus, fé, gratidão. Quantas coisas temos a agradecer? Tem problemas na nossa vida? Sempre tem. Todo mundo tem problema, não tem problema, e a gente sempre vai passar por esses problemas. Esse é o pensamento. E nas orações, muita fé, muita gratidão sempre. E deixar de lado reclamação, pedidos em excesso, né? Ah, Deus, me dê isso, me dê aquilo, né? Não. Orem sempre com gratidão. Fale com bondade no seu dia a dia, né? Como Jesus ensinou, mansuetude, amor ao próximo, falando e conversando sempre com amor com as pessoas, jamais levantando a voz, falando de forma estridente, como se estivesse dando ordem, né? Não, utilizando sempre as palavrinhas que abrem portas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu amigo, meu querido, minha querida, você pode me ajudar nisso, por favor? Humildade no trato. Isso não está escrito, mas faz parte aqui do fale com bondade, né? Humildade no trato com as outras pessoas. Sempre que for falar, se coloque com humildade, como Chico sempre nos mostrou. Todo diálogo que Chico tinha com qualquer pessoa, de qualquer nível social, era um trato com extrema humildade. E podemos fazer isso, não importa o nível que nós estamos social. Não importa. Quanto maior o nível social que você estiver, use de mais humildade ainda. É necessário para que você mostre para o universo que você está, inclusive, preparado para aquele nível social aonde você está. Não se queixe, eu já falei aqui quando eu falei da oração, né? Não se queixe, reclame, né? Quando ele fala que não se queixe, entram aquelas palavrinhas, reclamação, né? A queixa, você querer mudar o que Deus colocou na sua frente como um obstáculo, às vezes, para ultrapassar, né? Também não querer desviar dos obstáculos, né? Se lamentando ou pedindo para alguém resolver para você, né? Então, sempre erga a cabeça e tente você ultrapassar e vencer aquele obstáculo. Senão acontece como a história do rapazinho com o pai tentando aprender a andar de bicicleta. Um jovem aprendendo a andar de bicicleta. Ele cai, chora. O pai diz para ele, não, calma, vamos tentar de novo. E ele tenta de novo e ele vai tentar de novo, vai cair. O pai sabe disso, o pai sabe. Ele vai cair, o pai vai tentar aparar para que não se machuque muito, né? E é assim funciona, até que o garoto aprende a passar por aquele problema, aquele desafio, né? E é uma vitória maravilhosa, porque dali para frente você não cai mais naquele tipo de dificuldade. E aí para de voltar aquele problema cíclico que sempre volta para o ser, né? Para de voltar. Você não recebe mais aquilo na sua vida. Semeie a paz por onde você for. Se você seguir todos os que nós falamos até agora, com certeza você está semeando a paz. Semear a paz me lembra a inteligência afetiva, né? A gente tem inteligência emocional, que é saber lidar com os problemas da vida. Inteligência emocional. Quando eu falo problemas da vida, significa também problemas de trabalho e etc. E a inteligência afetiva. Saber lidar com as outras pessoas. Com amor, com carinho, ouvindo, semeando paz e amor o tempo todo. Não semeando disputa, discórdia, fazendo piadinha de mau gosto, né? Competindo. Não, a pessoa que trabalha a inteligência afetiva, ela não trabalha jamais com competição. Ela trabalha com colaboração e criação. Então, inteligência afetiva é constantemente querer trazer para as outras pessoas que você encontra na tua vida, dentro do seu lar, com certeza. É o primeiro local.
né? Mas em qualquer local que você for, tentar trazer sempre, constantemente, um bem-estar. Quando você consegue transmitir bem-estar para alguém, aquilo volta para você de uma forma fantástica, em termos de energia, em termos de vibração. E a tua vibração vai cada vez mais ficando mais pura, ficando uma vibração mais elevada. E aí só vem coisa boa para você. Assim funciona a lei da vibração, né? E a lei do retorno também. Você está plantando coisa boa, vai voltar coisa boa. Bom, então eu acho que hoje o texto foi muito bom, muito gostoso, porque cita vários pontos aqui para a gente pensar, né? Por último, conserve a consciência tranquila, ele comenta também, mas quem está plantando amor o tempo inteiro, quem está com positividade no pensamento, em vez de ficar pensando em coisas ruins o tempo inteiro, está pensando em coisas boas, como eu posso ajudar, como eu posso colaborar, como eu posso ajudar essa pessoa, como é que eu posso construir isso ou fazer aquilo que vai ajudar muito todo mundo. Esses são os pensamentos de construção, de elevação, né? Quem está com esse tipo de pensamento e trabalhando tudo isso, com certeza está com a consciência tranquila, né? Como André Luiz fala aqui nos últimos linhas, conserve a consciência tranquila, né? Porque às vezes a gente lê, mas como, né? Como que eu chego nesse estágio, né? E aí vale só uma observação aqui. A gente falou aqui de vários pontos aqui, né? E pode ser que você esteja agora passando por um turbilhão na tua vida, né? E um turbilhão que a gente fala é problemas, 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 né? Bom, provavelmente você não vai conseguir de uma hora para outra, né? Fazer tudo isso aqui. Até porque o sistema nervoso do ser fica muito abalado, a gente fica muito nervoso, a gente não consegue se concentrar. Mas é um trabalho gradual. É um trabalho que ele vai crescendo aos poucos. E tem que iniciar agora. Não perca tempo, como diz a primeira frase da página aqui. Não perca tempo. Inicie essa jornada aqui de elevação. Tá? Para que você não necessite estar novamente nesse tipo de vibração que, de repente, você está agora. Se você está nessa situação do turbilhão. E às vezes acontece na vida da gente. Então, é uma semeadura gradual que a gente tem que ir plantando, que envolve positividade, envolve inteligência afetiva, inteligência emocional, ou seja, um leque de ações e reações que a gente vem estudando, sempre quando lê aqui o sinal verde. Então, pessoal, é colocar em prática. Tá? O sinal verde não é para leu e esqueceu. Ah, bonitinho o texto. Não. E esqueceu. Não. É leu, anotou, quais os pontos. Quais pontos eu posso melhorar daqui? Puxa, isso aqui eu tenho que praticar realmente. E começar a praticar. Essa é a minha sugestão para todos. Bom, vamos então agora para a leitura do Livro dos Espíritos. A gente vai começar um título que se chama As Relações no Além-Túmulo, né? Eu prefiro falar as relações no mundo espiritual, né? É mais positivo, né, pessoal? Até mais leve, né? Então, vamos pensar assim, as relações no mundo espiritual, que é isso que Kardec quis dizer aqui com esse título. E começamos pela 274. Pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E isso os espíritos já tinham explicado, hein? Mas Kardec fez essa pergunta. Olha, existe hierarquia de subordinação devido à elevação dos espíritos no mundo espiritual, né? E os espíritos já tinham comentado aqui, né? Algumas perguntas Kardec faz de novo para ver se mudam as respostas, sabe? Foi um trabalho muito criterioso que ele fez, e eu sinto que algumas perguntas ele fazia assim só para ver se
está na mesma linha, está na mesma direção, né? E sempre a resposta vinha perfeitinha e ele, então, conseguia compilar o trabalho com total êxito, né? E a resposta recebida foi muito grande. Ou seja, sim, há uma hierarquia de poderes entre os níveis diferentes que nós já estudamos em aulas passadas. Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Ascendente moral sobre o outro. Irresistível, incontestável, podemos entender assim também. Tá? Então, principalmente o que coloca um sobre o outro é o ascendente moral, né? A retidão, a certeza moral e elevação moral daquele determinado ser, daquele determinado espírito sobre um outro. Né? Não precisa de ser um outro muito lá embaixo na escadinha, não. Né? Pode ser um pouco maior só do que o outro. Eles podem estar, inclusive, dentro do mesmo nível de espírito, né? Podem estar dentro do nível intermediário de elevação. Mas só que um está lá em cima e o outro está aqui embaixo, dentro do nível intermediário. E aí há uma superioridade ali moral e existe, então, uma hierarquia, exercendo, então, ascendente moral, um sobre o outro. Questão A, dentro da questão 274. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta dos espíritos. Eu disse irresistível. Essa foi a resposta. Ou seja, pelo que se entende, não tem como. Não há como subtrair-se à autoridade do superior. Tá? Questão 275. Vale uma observação antes de ler a 275, tá? Nós estamos em As Relações Além-Túmulo, dentro do capítulo 6 da parte 2, onde se fala sobre a vida espiritual. Esse título ele vai da questão 274 até a questão 290. Mas como são muitas questões, a gente só vai hoje até a 282. Tá? Eu vou deixar algumas para a próxima aula, para o nosso próximo encontro aqui, para o próximo vídeo. Então vamos lá, questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Essa foi a resposta. E justamente, olha, conforme está escrito, né, nos Salmos, olha, os pequenos serão elevados. Ou seja, não importa o seu nível aqui na Terra. O que importa é o seu nível moral. Você pode estar num nível alto e conseguir manter o seu nível moral, o seu nível espiritual elevado. E aí você sobe, sim, com a sua elevação moral e mesmo tendo vivido num nível social elevado, né? Você tem um nível moral alto. Então, você mantém o seu nível hierárquico acima de outros, no nível espiritual também. Bom, questão A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto?
Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Então ele explica aqui as palavras de Jesus, né? E os humildes na terra mostram um nível de moral elevado, mostram que estão prontos para um nível espiritual maior. Ah, mas eu posso ser de um nível social alto e ser humilde. Pode, mas é muito difícil, né? A gente sabe disso, mas é uma das maiores provas que se tem. É um nível social alto, com dinheiro, com muitas provações materiais, né? E o espírito se manter ali sem luxúria, sem extravagâncias sociais de uma maneira geral, né? É muito difícil. Então é uma das provas mais difíceis. Manter, então, a humildade, manter, então, o seu nível de moral elevado, estando numa posição social alta. Né? É o que Jesus comentou várias vezes também. E Jesus dizia: é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Justamente porque é uma prova difícil, né? Estar no meio da riqueza, no meio da luxúria, no meio do... aí entra a ganância, entra a avareza, entra uma opção de desafios que realmente o ser tem que estar muito elevado espiritualmente para compreender tudo isso que nós estamos lendo aqui, por exemplo, né? Compreender e se afastar da matéria, se afastar desses desafios, praticar mais caridade, saber utilizar o dinheiro. Não tem problema nenhum ser rico, o problema não é a riqueza, nem o problema é o poder. O problema é o que o homem faz com a riqueza e com o poder. Então, isso é o que temos que ter na cabeça, tá? Sempre. O problema não está no meio, na engrenagem. O problema está em quem utiliza aquela ferramenta. Se utiliza bem ou se utiliza mal, caindo nas luxúrias aí do mundo, caindo nas fraquezas da matéria. E aí, com certeza, você não passou por aquela prova lá. E é isso, tá? Então, lembrando também que buraco de agulha, quando a gente fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, e o buraco de agulha dizem que era aqueles furos pequenininhos que tinham no meio do muro, né? Tinha um furo pequenininho e que só passava uma pessoa a pé. O camelo não passava, né? Então, na época chamavam aquele de buraco de agulha. Então, não é agulha como a gente pensa hoje, né? Realmente é um furinho no muro que tinham vários e que só passavam as pessoas para atravessar para o outro lado. Ok. Então vamos agora à questão 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior. Experimenta com isso alguma humilhação? Resposta dos espíritos: às vezes bem grande. Mormente, se era orgulhoso e invejoso. Ou seja, se era uma pessoa, né? Se era e se é ainda, né? Porque desencarnou, foi para o reino espiritual, né? Não fica bom, curado de tudo. Não, ao contrário, é o que a gente leva para o mundo espiritual, já falamos isso algumas vezes, é o quê? É a questão da tudo que está na nossa consciência. Então, a parte toda moral, né? A parte toda de pensamentos, né? todo o nosso pensamento, raciocínio. Ou seja, nós somos consciência. Somos espírito e um espírito é consciência. E quando a gente desencarna, o que a gente leva? Né? Já falamos sobre isso anteriormente. A gente leva justamente os nossos pensamentos, a nossa questão moral, o que a gente considera de bem e de mal. Né? Isso daí são as nossas o que a gente tem de mais profundo aqui, guardadinho aqui, que nos direciona. E se essa pessoa, se esse espírito,
era um espírito, então, invejoso, orgulhoso, né? Se não tinha humildade, se não praticou humildade, se ainda não fez esse dever de casa, né? Ele vai se sentir humilhado por estar trabalhando para outros, que de repente até foram seus servos aqui na Terra, né? Então, no mundo espiritual, a coisa pode inverter. Como numa próxima reencarnação também pode, né? Quem às vezes trabalhou como rei, volta servo numa encarnação seguinte. Principalmente se foi um rei mau, que não foi humilde, que não soube tratar bem aos que estavam atendendo a ele. E aí tem que vestir, então, a outra roupa. Tem que vestir a roupa de servo, para que compreenda que não pode agir daquela maneira como ele agiu antes. E aí ele, sentindo isso tudo, talvez ele faça o aprendizado, sim, da humildade. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Resposta. O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. E qual é a superioridade real? Que os espíritos falaram agora há pouquinho. É a superioridade moral. É a superioridade do ser como um ser humano, como um ser espiritual no caminho do bem. Isso é a superioridade. É o que eleva um espírito do outro. Muito bem. E no mundo espiritual, como se abre, descortina toda a nossa inteligência, que nós temos ela reduzida aqui na matéria, né? Temos a inteligência muito reduzida aqui na matéria. Até por causa da nossa vestimenta, da nossa matéria, que não permite a abrangência de raciocínio que nós temos na espiritualidade. Então, quando a gente desencarna, a gente aí abre esse leque, a gente consegue inclusive ver as encarnações anteriores e tudo. E aí tem a percepção de que, olha, acabei de ter uma encarnação, essa pessoa era meu superior, mas não há necessidade de eu continuar prestando continência a ele, não é? Por quê? Porque eu já tive várias encarnações anteriores que eu fui até mais do que ele. Mas, acima de tudo, humildade. Não é? Humildade e reconhecimento de que tudo é temporário e que agora a vida é outra. Essa é a verdadeira vida, a vida espiritual. Muito bem, então, questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Boa pergunta. Resposta dos espíritos é uma resposta um pouquinho mais longa. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós, constituem um mundo do qual é o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhe assemelham. Então, é importante a gente entender aqui, quando ele fala aqui, eles são aproximados pela sua afinidade, né? E ele fala em alguns pontos aqui, simpatia, né? Ou antipatia. Simpatia e antipatia simplesmente a gente pode entender como afinidade. E a afinidade mesmo, ela se constata pelos pontos que foram colocados aqui,
mas também pelo nível vibracional. Então, o nível vibracional de um ser muito baixo com um ser muito alto, o ser muito alto percebe logo e vai se afastar. Ele pode dar uma orientação, ele pode dar um caminho, pode ajudar, tentar ajudar, mas devido àquela vibração negativa que o serzinho carrega, ele procura se afastar na maioria das vezes. Tá? E os seres que estão no mesmo nível vibracional, tanto embaixo quanto em cima, na escala que existe, né? Eles procuram se aproximar, então, para quê? Para se ajudarem nos seus objetivos. Tanto os objetivos positivos, dos que estão lá em cima, que querem o bem, querem praticar o bem, né? Estão o tempo inteiro pensando em como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode fazê-los evoluírem também, trabalhando de forma colaborativa para que todos consigam, então, se erguer, né? Mas, acima de tudo, fazendo o seu trabalho íntimo também. E os que estão lá embaixo trabalhando sempre pensando no mal, pensando em coisas ruins, o que a gente vai fazer de ruim. E é isso. Então, as afinidades que ele chama aqui são nível vibracional, nível de pensamento. Sempre que a gente fala vibração, a gente tem que pensar pensamentos. Os pensamentos que estão provocando a vibração. Um espírito nada mais é do que uma bolinha de luz que emite uma energia. E essa energia que ele emite são os pensamentos, as sensações que ele está vivendo naquele momento. Tá? Se for um ser num nível muito baixo, ele inclusive tem sensações terrenas, inclusive. Já lemos sobre isso em algumas questões anteriores. Aí tem uma explicaçãozinha aqui que eu acho que vale a pena. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício acotovelam, sem trocarem palavra. Então tem virtudes e tem vícios, e estão todos juntos ali. Eventualmente, ocorre um encontro. E, natural, ocorre aquele encontro, depois cada um vai para o seu nível, né, para quem lhes assemelha, em termos vibracionais. Muito legal também ver eles comentando aqui que o que é abaixo é como o que está acima, né? E o que está acima é como o que está abaixo. Isso é Hermes Trismegisto, tá? Temos vídeo aqui no canal também sobre as leis de Hermes Trismegisto. Muito interessante. Leis universais também. E é muito gostoso ver as coisas se encaixando. Hermes Trismegisto viveu há 1.300 anos antes de Cristo no Egito Antigo. E os ensinamentos de Hermes Trismegisto foram difundidos e chegaram até o Oriente, budismo, hinduísmo, brahmanismo, foi até aquela região também. E também, naturalmente, em vários outros filosofias. Grécia, judaísmo também. Então, tem muito da cultura de Hermes Trismegisto como um sábio, né, que se espalhou de uma forma imensa. Vale a pena assistir esse vídeo, hein? Não percam. Inscrevam-se, deixem seu like e comentem também. Se vocês já conhecem, já ouviram falar, vale a pena o estudo, né? Sempre coletando o que tem de bom em todas as doutrinas, em todas as filosofias. Esse é o nosso trabalho gnóstico. Essa foi a resposta, então, tá? E aí, por fim, fechamos o que é abaixo é como o que é acima. E é muito legal ver os espíritos falando isso aqui também. Questão 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Uma interrogação. Então, uma pergunta. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso a diferentes grupos ou sociedades, né, em que eles formam, em que eles estão lá formadinhos? Ou seja, eu posso a qualquer momento sair do meu grupo aqui e entrar num outro grupo lá?
Resposta. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, a gente percebe que várias questões anteriores que a gente vem estudando, né, falam sobre nessa linha, nessa direção. Quanto mais elevado o espírito, maior liberdade ele tem para ir e vir, né, e inclusive descer se for necessário. Se ele achar por bem descer para ajudar, para orientar, ele desce, vem, faz o trabalho que tem que fazer, volta para a região dele. E na região dele, os que estão lá embaixo não podem entrar. Tá? Existe uma espécie de bloqueio aqui, como eles chamam aqui. Existem, então, regiões aonde os bons habitam, né? A gente tem que entender aonde os bons são os espíritos que estão numa condição de nível mais elevado. É isso que eles chamam aqui de os bons. Né? E os maus a gente tem que entender como os espíritos que estão em uma região inferior, menos elevada, mas estão também neste momento atual. Amanhã ou depois pode ter um serzinho aqui que reencarnou 1, 2 vezes, ele já está num nível maior, ele já entra no nível. Nada é fixo. Não existe um ser mau que é mau para sempre. Não existe. Já vimos isso e já estudamos isso anteriormente. Né? E o ser bom também ele não vai ficar aqui nessa faixa para sempre. Ele não desce. Não existe retrogressão. Ou seja, ele não desce o nível. Né? Ele não desce, ele pode descer para orientar como uma missão, mas ele, como ser, ele não perde o que ele já aprendeu. Então, ele pode subir, sim. Tá? Então, constantemente, o nosso caminho é de subida. Todos os seres. Bom, eu acho que ficou claro, então, aqui a questão 279. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, basicamente, aqui ele falou mais ou menos na linha que eu estava falando também, né? Todos temos que subir, e os bons puxam os que estão atrasados. Mas não se consegue levantar quem está caído e não quer levantar. Aí não se consegue. Não adianta pegar, puxar e colocar de pé. Né? O ser que está caído tem que se levantar por ele mesmo. Nem que leve tempos, algumas encarnações. Mas é importante o ser querer, no mínimo, ter vontade, ter desejo de se levantar e de se erguer e de seguir sua jornada. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Porque os espíritos inferiores, né, eles gostam de fazer o mal, né, de nos levar ao mal. Resposta. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentaram. O que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? E aí é uma pergunta para todos pensarem agora, né? Não vemos isso na Terra também? Não vemos isso no nosso planeta? Entre os encarnados? Não é? Quem está numa situação ruim e que vibra ruim, provavelmente uma pessoa que tem pensamentos negativos, né? Quer também levar outros para o mesmo caminho e faz o máximo possível para arrastar outros no seu caminho errado. Para quê? Para não estar sozinho.
para garantir que tem outros sofrendo com ele. Muito bem, agora a questão 282. A questão 282 é: como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, olha que pergunta para a gente finalizar hoje, né? Perguntinha 282. Mas que pergunta interessante para a gente ficar justamente pensando, né? O pensamento, ele é uma fonte de energia. Eu acho que isso aí já está mais do que compreendido, né? Então, precisa ser mais estudado pela nossa ciência material, mas o pensamento, ele flui. O pensamento é energia, o pensamento é vibração, conforme nós já falamos. E aqui os espíritos comentam que, olha, o fluido universal é o meio aonde se transporta, então, os pensamentos, de uma maneira geral, permitindo a comunicação entre os espíritos. Então, a principal resposta a Kardec é: como é feito a comunicação entre os espíritos? Através de seus pensamentos, né? Numa espécie de telepatia, como a gente chama aqui, telepatia, né? Pensamento sendo enviado para outra pessoa, né? Mas é algo mais do que isso, porque quando você envia, você não envia só palavras, né? E eles comentam aqui, ó, a palavra é material, é o reflexo do espírito, né? Então, o que eles enviam, na verdade, é todo um sentimento, toda uma energia que transmite o que eles estão pensando. E essa transmissão de comunicação, ela pode ocorrer, inclusive, entre os mundos, né? Um médium, por exemplo, quando ele está e percebe a presença de um espírito, e esse espírito é um espírito bondoso que quer passar uma mensagem, naturalmente o médium ele tem a capacidade de perceber, sentir e receber essa mensagem. E muitas vezes a mensagem ela vem como? Ela vem na forma de inspiração, na forma de pensamento, o que muitas vezes a gente chama de inspiração, né? E pode ser, e na maioria das vezes é alguma mensagem que a gente está recebendo de um espírito bondoso, querendo passar aquela mensagem para nós. Então, para a gente pensar, né? Lembrando que a comunicação existe não só entre os espíritos bons, existem também entre os espíritos que não são espíritos elevados, né? E os espíritos elevados estão também constantemente nos mandando mensagens, pensamentos que a gente às vezes acha que é nosso, né? E que a gente tem que descartar. Por isso é que a gente fala muito aqui, constantemente no canal, sobre manter a mente ativa, racional e evitar constantemente o improviso. Fala isso, fala aquilo. Não, peraí. Devo realmente falar? Devo realmente agir dessa maneira? Vou fazer o bem a todos? Né? Aí entra a inteligência afetiva e inteligência emocional para controlar e o raciocínio ajudando constantemente por causa disso. Porque as comunicações são por pensamento contínuo, né? Naturalmente, quanto melhor a tua vibração, maior a tua proteção, maior, então, a permissão para que só chegue perto de você espíritos realmente elevados. E aí é que a gente garante, com essa vibração, com essa energia positiva, a gente garante, ou pelo menos se protege bastante, para que só se aproximem os espíritos realmente do bem, inclusive o seu mentor, para dar orientação, para te dar direção, para te mostrar o caminho com ideias boas. E para toda ideia que você tenha, sempre pense: Jesus faria isso? Está no Evangelho de Jesus? Então eu posso fazer. Vai fazer bem para as outras pessoas? Né?
Se estava no Evangelho de Jesus, com certeza vai fazer bem. E aí, é isso, pessoal. Hoje encerramos, então, na 282. Na próxima aula, no nosso próximo vídeo, da 283 até a 290, fechamos aí esse tópico na próxima aula. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e nos vemos na próxima aula.